Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, iniciamos mais um Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Veja com a gente os principais assuntos de hoje. Resultados na colheita da soja no Distrito Federal animam os produtores rurais. Conheça os exemplos e benefícios das pesquisas da Embrapa na erradicação da fome. Veja como transformar resíduos orgânicos em adubos através da compostagem. Produtores do sul de Santa Catarina mostram diversificação da produção em dia de campo. Trabalhando no tema para tentar, de repente, no futuro, a gente exportar a nossa fruta também. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. E iniciamos com uma boa notícia. Com o início da colheita da soja no Distrito Federal, os produtores rurais estão animados com os resultados desta safra. As máquinas já estão no campo trabalhando para garantir que os bons resultados dos anos anteriores sejam repetidos. Vamos acompanhar a reportagem do programa Tribuna Rural. Com o Brasil em segundo lugar no ranking dos países produtores de soja, a expectativa de crescimento para essa safra é acima de 2%. Esse aumento representa cerca de 6 milhões de toneladas de soja a mais se comparado com a última safra. Apesar da adversidade climática do Planalto Central, é possível manter a boa produtividade com o uso de técnicas essenciais no manejo do plantio em meio aos desafios naturais. A gente tem um manejo, bem balanceado, nutricional, palhada. Então a gente consegue, mesmo com frustrações climáticas, a gente consegue manter uma produtividade regular. Luiz trabalha no campo colhendo soja há 10 anos e conta que, em relação à produtividade, essa safra se mantém nos bons parâmetros dos anos anteriores. A gente está com a expectativa de colher na faixa de 70 sacas por hectare, em média, a média geral. Vai ter áreas que vão suprir isso aí e vai ter áreas que vão ficar abaixo, mas na média em torno de 4.200 kg por hectare. É um número muito bom, porque com o preço da soja atual, a gente consegue ter uma lucratividade boa. Aqui no DF, um dos centros de entrega dos grãos depois de colhidos é a Copa DF. A cooperativa tem armazéns com capacidade de receber 32 mil toneladas de soja. Segundo o responsável da associação, a expectativa quanto ao recebimento de grãos para esta safra é de que irá comportar toda a capacidade da Copa DF. E com relação à produtividade das áreas, esse ano vai ser uma produtividade boa. Como falei, teve uma chuva interessante que cumpriu, até superou as expectativas. Então, acho que a média geral de produção vai ser muito boa. Responsável pelo levantamento de dados sobre a produção agropecuária no Brasil, a Companhia Nacional de Abastecimento destaca o crescimento no cultivo do grão aqui no DF. A Conab, nessa divulgação aí do sexto levantamento de safra, para o Distrito Federal, nós estamos estimando aí uma área plantada, algo em torno de 162 mil hectares e uma produção estimada aí em algo em torno de 856 mil toneladas. Algo que nós podemos observar foi que a área cultivada ela teve uma expansão pequena, de maneira geral, apenas 0,2%. Conquanto nós estamos com um aumento de produtividade estimado em algo em torno de 2,6% em relação à safra anterior. A erradicação da fome e a busca por uma agricultura sustentável fazem parte de algumas pesquisas realizadas pela Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Na reportagem do programa Dia de Campo na TV, veja os exemplos e os benefícios de alguns destes trabalhos. Vamos acompanhar então agora a segunda parte da matéria. Outro trabalho importante está ligado à preservação da agrobiodiversidade por meio das sementes crioulas e de seus guardiões. São materiais que se adaptaram a determinada região ao longo de gerações e que foram preservados por agricultores familiares, indígenas e povos tradicionais.
Por isso, são mais rústicos e resistentes a mudanças climáticas. Este trabalho é realizado em diversas regiões do país pela Embrapa, inclusive no Sul. Nós, como órgão de pesquisa, temos assim como grande objetivo manter essas sementes, né? Porque sempre há um risco muito grande de que elas se percam. Conhecê-las, né? Na medida que a gente estuda essas sementes, saber qual o valor que elas têm nutricional, como é que elas se apresentam sob o ponto de vista de cultivos, como é que elas se adaptam. E, além disso, também manter a questão cultural que é envolvida com a semente crioula, né? Esses materiais ainda permitem a produção ao longo de vários anos, garantindo a segurança alimentar das famílias produtoras. E também são importantes recursos genéticos que são armazenados pela pesquisa e utilizados no desenvolvimento de novas variedades mais produtivas e melhor adaptadas às demandas locais. Na agricultura familiar, a avicultura colonial é outra prática importante. Ajuda a diversificar a matriz produtiva e pode ser integrada com outras atividades, sendo viável para pequenos produtores. Consiste na produção de galinhas em pequena escala, de forma que os produtos, como aves e ovos, servem ao consumo do agricultor e de sua família. Os excedentes de produção ainda podem ser comercializados, gerando renda. Outra oportunidade que vem sendo trabalhada, principalmente na Embrapa Hortaliças, em Brasília, é o estímulo à diversificação alimentar com inclusão de espécies de alto valor nutricional. É o caso das plantas alimentícias não convencionais, ou PANCs. Apesar do elevado grau de sustentabilidade da agroecologia, outros sistemas também podem ser sustentáveis e contribuir para este objetivo. Numa perspectiva mais intensiva, os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta ajudam a aumentar a produção de alimentos e a renda dos produtores, minimizando impactos no meio ambiente. Em um trabalho realizado por 9 anos, este pesquisador obteve resultados importantes. Que a gente acho que encontrou um caminho certo para elevar a produção de alimentos brasileira, né, sem derrubar 1 hectare de floresta, né, e otimizando, né, a economia regional, a mão de obra regional e beneficiando a sociedade e produtores como um todo. Em âmbito nacional, outro trabalho que garante segurança alimentar e nutricional desenvolvido pela Embrapa é o projeto Bioforte. Nada de cápsulas ou suplementos, apenas alimentos biofortificados, que são melhorados geneticamente de forma natural para serem mais nutritivos. Segundo dados da FAO, 48% das crianças com menos de 5 anos de idade têm anemia e 30% têm deficiência de vitamina A. Por isso, melhorar os teores de ferro, zinco e vitamina apoiam o ODS 2, conforme explica este analista da Embrapa, coordenador nacional de transferência de tecnologia do projeto Bioforte. O que nos interessa realmente é que as pessoas produzam e tenham no seu consumo uma forma de repor os microelementos, né, essenciais à nutrição. As tecnologias da Embrapa que dão suporte à segurança alimentar e nutricional vão além destes exemplos e estão em constante desenvolvimento. Mas até aqui já temos uma amostra da preocupação com a temática, que envolve cada vez mais atenção ao uso eficiente dos recursos naturais, aos impactos das mudanças climáticas na produção de alimentos e na relação dos alimentos com nutrição e saúde. E veja o que teremos no próximo bloco. Como transformar resíduos orgânicos em adubos através da compostagem. Produtores do sul de Santa Catarina mostram a diversificação da produção em dia de campo. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Cicobi e fertilizantes Fecoagro. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes.
Temos mais de 1 milhão de sonhos, mais de 1 milhão de oportunidades. Temos mais de 1 milhão de conquistas e mais de 1 milhão de sorrisos. Porque já somos mais de 1 milhão de associados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Venha crescer com o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil. Sicoob. Faça parte. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Chegou o fertilizante Com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto Com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e Fecoagro. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil! Os resíduos de sistemas produtivos são um problema para vários empreendedores. Muitas vezes, esses resíduos não são destinados corretamente e acabam comprometendo a capacidade dos aterros sanitários. Transformar esses resíduos orgânicos em adubos da maneira mais eficiente e econômica é uma das linhas da EPAGRE. É o que você confere agora, na segunda parte da reportagem do programa SC Agricultura. Bom, então outras estratégias assim que a EPAGRE vem desenvolvendo, principalmente para volumes de resíduos maiores, né? Então de pequenas, grandes e médias agroindústrias, né? Associações de agricultores que beneficiam, né, os produtos agropecuários e geram resíduos em grandes volumes. Então nós buscamos adaptar
esse sistema de compostagem automatizada, que ao invés de fazer o revolvimento manual, esta máquina promove o revolvimento. Então ela foi inicialmente desenhada para dejetos líquidos suínos e a Epagre então adaptou o processo para resíduos agropecuários. Então, dentre os resíduos agropecuários, um deles que tem sido desenvolvido com bastante sucesso é o resíduo da indústria do palmito. E, no caso, o composto do resíduo do palmito, aqui temos uma amostragem do composto pronto, né? Então, a gente já fez alguns testes, ele é um excelente material e se presta muito para a adubação de hortaliças. Também em Luiz Alves o pessoal tem utilizado para a produção de mudas de palmeira. Então a própria palmeira que gera o resíduo é adubada com o composto feito do resíduo da agroindústria, né? Também temos um outro trabalho com compostagem de resíduos de coco da praia, né, que é um problema bastante grave em Santa Catarina, porque toda a água de coco, né, consumida no verão gera um volume de cascas enorme, que tem os destinos aterros sanitários, né? Então comprometendo o caminhão, comprometendo os próprios aterros, né, pelo seu volume. E também a gente conseguiu fazer um composto dele e que também tem se desenvolvido, se apresentado muito bem, principalmente como condicionante de solo, né? Melhoria dos aspectos físicos do solo, né? Físico e químicos também, tá? Bom, então buscando qualificar ainda mais, né, os trabalhos de compostagem, a Epagre está desenvolvendo, buscando um sistema de monitoramento, né? Principalmente dos principais fatores que afetam a compostagem, que é o oxigênio, a aeração, né, e a umidade. Então hoje nós temos equipamentos bastante eficientes. Esse aqui é um sensor de umidade, né, por TDR. Hoje é uma das tecnologias melhores que tem no mercado, vamos dizer, para se medir umidade de solo, de materiais vegetais, de composto, né? Esse então é um oxímetro, então ele mede os níveis, né, a concentração de oxigênio dentro da pilha de compostagem. Então esses equipamentos eles são introduzidos na pilha de compostagem e eles vão nos dar em tempo real a concentração de oxigênio e a umidade da massa de composto. Por que isso é importante? Para nós fazermos da maneira mais adequada a adição de água, se necessário, e de ar forçado, ou de revolvimento automatizado, ou de revolvimento manual. Com isso nós economizamos mão de obra, economizamos energia e, sobretudo, aceleramos ainda mais o processo, produzindo um composto estável e sem contaminação microbiológica. Neste caso aqui nós estamos dentro de um cultivo orgânico que não recebeu nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de fertilizante químico, e nós temos aqui um pimentão de boa qualidade, né, de excelente qualidade aqui, próxima à colheita, sem absolutamente nada de agroquímicos. O sul de Santa Catarina sempre se destacou pela produção de arroz, onde estão mais da metade dos horticultores do estado. Mas essa já é uma cultura consolidada. Os hortifruti também. E agora o que anda mexendo com a cabeça do produtor é a pecuária, a área de grãos com milho e soja e a mecanização, que veio para ficar. Tudo isso foi evidenciado no campo agroacelerador. Pronto para a nossa jornada? Veja a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Sombra e água fresca. Só assim para aguentar essa maratona pelo campo agroacelerador. Um teste para aqueles, como nós, que não vivem o dia a dia do produtor rural, já acostumado com esse ambiente. Entre uma visita e outra, entre uma explicação técnica e outra, foi preciso se reidratar. Afinal, o verão de 2020 anda insuportável, sufocante demais. O mundo tecnológico que se desenhou por aqui teve a mão parceira de muita gente.
Talvez 100 empresas, um pouco mais. Afinal, movimentos como este são o combustível que a Copérgia precisa para fazer acelerar todos os seus processos. Então a gente começa pela cultura do maracujá, que teve a abertura oficial da colheita realizada aqui. Um setor que emprega mais de 700 famílias. Hoje a gente atende muito bem ao mercado interno, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim. E a gente quer sempre buscar mais e estamos trabalhando no tema para tentar, de repente, no futuro, a gente exportar a nossa fruta também. Ela tem qualidade hoje para ser um produto de exportação? Sim, ela tem qualidade. A gente precisaria selecionar uma fruta padrão, né? Porque o maracujá ele acaba tendo uma variabilidade, né? Frutas maiores, frutas menores. Então teria que estabelecer um padrão de acordo com o mercado lá fora. Proposta que vai ser levada em consulta pública ainda esse mês é uma regulamentação que só é possível graças à Lei de Defesa Sanitária Vegetal, promulgada em dezembro passado, mas esse período de vazio sanitário, a princípio, seria dia 1º de julho a 31 de julho, onde não pode existir plantas vivas de maracujazeiro para que esses insetos vetores possam se contaminar. Esse período, essa prática cultural é eficiente, ela já é recomendada pela Epagre como órgão de pesquisa há alguns anos, é técnica recomendada para a produção de maracujá, mas ainda existem alguns produtores que não adotam, então a gente vai ter que fazer um trabalho de divulgação dessa nova regra e vai passar sim a ser regra e não apenas uma recomendação. Na sequência, houve um fórum onde foram abordados temas como a certificação da fruta, os desafios produtivos da região e os entraves logísticos. Se eu tenho que ressaltar duas coisas importantes, uma é a questão da cadeia do frio. O maracujá é uma fruta bastante perecível, tem problemas de conservação, então nós teríamos que ter mais uso do frio no sentido assim de preservar essa qualidade excepcional que nós temos do nosso maracujá. Segundo lugar, e isso é uma questão muito importante, na questão da logística, que seria a questão do transporte desse fruto. Nós temos frutos de tamanho grande, de muita boa qualidade visual, mas no transporte nós acabamos prejudicando essa qualidade. Na pecuária, destaque para a bovinocultura de corte e de leite, que começou a ganhar a simpatia dos produtores do extremo sul. Hoje nós estamos encontrando muitos jovens já entrando na bacia leiteira. Família que eu conheço, vamos botar um padrão aí de jovens de 25, 24 anos, que estão nessa atividade, né? E muito contente. Viram ali na bacia leiteira que pode ter uma oportunidade, uma renda boa, uma renda fixa, né? E o corte, o pessoal está começando também a fazer um investimento para uma genética boa, tu entendeu? Padronizar o gado, né? E vamos botar aí também trabalhando agora com pastagens, né? Eles estão modificando as pastagens, estão investindo, né? Na área de grãos, destaque para a soja e o milho, que estão ganhando espaço na região. E para a produção de sementes certificadas de arroz e suas vantagens. A gente apresentou bastante demonstrações práticas, os produtores interagem. Isso que é importante para eles verem na prática o resultado de usar uma boa semente. Por falar em arroz, o fórum deste ano focou basicamente no armazenamento de água e suas vantagens. Nós estamos falando aqui de arroz irrigado. Então, o arroz irrigado é uma cultura que demanda uma quantidade bastante expressiva de água, em torno de 7 a 8 mil metros cúbicos por safra, né? Então, não é uma cisterna qualquer. Nós estamos falando aqui de açudes de um volume mais expressivo para armazenar água para usar em alguns momentos que a agricultura ou que a cultura mais demanda, para resolver um problema momentâneo dele. Porque depois volta a chover, aí repõe água no açude, repõe lá dentro da própria quadra, que ela mesma é uma espécie de um açude, e assim continua a vida, continua o ciclo. Tá? Outro desafio na cultura do arroz é criar mecanismos de rotação de cultura. Por isso foi mostrado aqui o potencial da soja nas áreas de várzea, mas os pesquisadores alertam. No Rio Grande, as áreas de hoje que estão com soja, que é alguma coisa na faixa aí de 300, 350 mil hectares, uma boa parte está em área de coxilha, que não é em área sistematizada. Então você tem poucas dessas áreas em áreas planas sistematizadas em solos pesados como o nosso. Então no nosso caso tem isso. E um outro fator que tem favorecido, parece, o desenvolvimento da soja nessas áreas sistematizadas são novas cultivares que estão vindo. Em relação aos fertilizantes, a Fecoagro trouxe todo o seu portfólio para a feira. Mostrou as vantagens da adubação para o setor de HF
e de grãos. Superou nossas expectativas, a gente conseguiu extrair muito mais o potencial das culturas aí. O produtor vem em busca de tecnologias diferenciadas e foi onde a gente conseguiu desenvolver mais ainda e consolidar a marca Nobre na região, né? Então, esse comparativo que o produtor teve, colocando o fertilizante convencional do lado de uma tecnologia diferenciada, com liberação lenta, com nitrogênio protegido, cara, isso aí consequentemente extrai o potencial da cultura e dá um resultado, uma produtividade muito melhor. Quem usa as nossas marcas, como o seu Daniel e o seu Inerci, por exemplo, já conseguem medir as vantagens, seja durante a adubação, seja na colheita. No princípio, começa pelo fato do manejo. Eu gostei muito do adubo para trabalhar na plantadeira. Um adubo bem sequinho, ele não tem muito problema de ficar estocado um pouco mais de tempo, né, no galpão. E a questão de lavoura, a gente tem percebido assim, a questão dele ser um pouco mais uniforme. As plantas vêm, principalmente na questão do sequeiro, no pré-germinado talvez não tanto, mas no sequeiro percebi um padrão melhor de planta. Foi uma história boa, troquei do convencional pro Nobre, uma história bem boa, deu bastante resultado, deu bastante produção, estou com uma produção bem boa, tanto no arroz como na banana, com menos custo. E como é que foi o desenvolvimento da fruta no caso da banana? É excelente, excelente. Ela ficou mais... Ficou mais uma banana mais clara, uma banana mais produtiva, né? Mais melhora a banana, a qualidade e tudo, né? E no arroz? E no arroz também. Beleza no arroz. E assim, depois de bater o pé por aí, ao lado de quase 5.000 visitantes, conclui-se que o campo agroacelerador é realmente imprescindível para o agricultor do sul de Santa Catarina. Você acompanhou. Diversificar a produção garante mais segurança para a propriedade rural. Então, com o sucesso deste campo agroacelerador, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Um grande cooperado abraço e até amanhã.